Olá, turma do curso de Secretaria Escolar. Sejam bem-vindos à disciplina de Administração de Materiais. Essa disciplina ela é composta de 60 horas e o seu plano de ensino será mostrado para vocês no decorrer dessa apresentação. Começo a disciplina me apresentando. Sou a professora Ivanilde Cordeiro Pacheco. Sou formada em Administração, especialista em Docência do Ensino Superior. Sou professora de Administração e chefe do Departamento de Extensão e Relações Institucionais do IFMA, Campus Centro Histórico. Sou responsável pela elaboração, implantação e coordenação dos projetos dos cursos Técnico em Logística, dos FICs, que significa Formação Inicial Continuada em Vendas e Auxiliar Administrativo, e também Almoxarife, todos esses do IFMA São Luís Campus Centro Histórico. Sou palestrante e instrutora em eventos da área de administração, com experiência desde 2001. Atualmente, mestranda em Turismo e Hotelaria, num convênio entre a Universidade do Vale do Itajaí e o Instituto Federal. Esse convênio é denominado um MINTER. Bom, e sobre a administração de materiais? O que é? Então, eu começo com essa pergunta, né? Eu sei que ainda estamos iniciando a nossa disciplina, mas o que é administração de materiais? Então, vamos à resposta. A administração de materiais não se relaciona exclusivamente com o controle de estoque, como muitas pessoas acham. Envolve um amplo campo extenso de relações interdependentes. Ou seja, na administração de materiais, como eu já disse, não é só o estoque, como há uma visão estereotipada, porque inclui diversas atribuições, assim como a financeira, que precisam ser bem administradas, a fim de reduzir custos e evitar desperdícios, e, consequentemente, alavancando os resultados da instituição como um todo. E como a administração de materiais pode ajudar a escola? Bom, em tempos de um cenário extremamente competitivo, que influencia significativamente na redução das margens de lucro da empresa, a administração de materiais é o grande diferencial de pequenas, médias e grandes empresas. Mesmo para as instituições que não visem lucro. Vocês podem estar se perguntando, bem, mas e a minha escola? É uma empresa? Sim, a escola que você trabalha é uma empresa, que pode também ser classificada como pequena, média ou grande, e precisa de uma excelente administração de materiais. E qual a importância dessa administração para a instituição? A lógica é bem simples. Então, para compreender a importância, neste caso, para a escola, vou colocar da seguinte forma. Quanto menor for seu estoque e maior a vida útil dos materiais, mais rapidamente poderão reinvestir para atendimento de nova necessidade. Ou mesmo direcionar os custos que são desperdiçados com os erros cometidos na administração de materiais para outros fins da escola. Ou seja, quando se para pensar no que realmente é necessário comprar e como utilizar, há, consequentemente, um maior investimento em outras áreas que estejam necessitando. E para que serve? Acredito que a resposta, ela já foi colocada nas perguntas anteriores, mas vale reforçar. Com o uso das técnicas, que serão mostradas nas unidades
seguintes, após a apresentação dessa aula, vocês terão unidades apresentadas em videoaulas, vocês poderão entender melhor e poder responder com mais propriedade a essa pergunta, para que serve. Mas, resumidamente, com o uso das técnicas para a organização e otimização da área de estoque, terá uma oferta, terá uma contribuição tanto na ótica operacional, no que diz respeito à administração propriamente dita, quanto na ótica financeira, pois as técnicas também mostram aspectos da administração financeira que estão relacionadas ao estoque e também sobre o que já foi falado, o aumento do lucro, né? Então, mesmo que a instituição não tenha lucro, haverá um aumento nos recursos para que sejam disponibilizados para outros fins que também são colocados como necessários. Eu trouxe aqui alguns itens, né, de maneira bem sucinta e resumida para fazer a abertura dessa disciplina e já começar a trazer uma compreensão sobre do que realmente se trata. A administração de materiais consiste em vários processos, assim como a identificação e seleção dos fornecedores. Você saberia citar alguns fornecedores de produtos ou serviços da sua escola? Existe algum fornecedor que você conhece, de produto ou serviço? Na administração de materiais, a pessoa que é responsável por essa administração, ela também tem que ter um olhar significativo para o levantamento da demanda. O que realmente há necessidade de comprar? O que a instituição sinaliza como necessário? Em seguida, encaminhamento de pedidos, ou seja, ordem de compras aos fornecedores. Aí eu pergunto, você sabe como isso acontece aí no seu ambiente de trabalho? Tá. Estou só fazendo as perguntas. As respostas fica a critério dos senhores. O follow-up. O que é o follow-up? É o acompanhamento, assim como está sendo mostrado, é o acompanhamento dos pedidos junto aos fornecedores. Ele precisa ser feito de maneira contínua. E recebimento dos materiais. Inspeção das características técnicas e se estão em conformidade, armazenamento e distribuição. Então, a administração de materiais, né, de maneira bem resumida, eu quis trazer para vocês já um apanhado geral, para aí já começar ambientando sobre o que se trata e quebrando, né, essa visão estereotipada que a administração de materiais não é somente administrar estoque. Bom, para facilitar o entendimento, eu vou explicar cada um desses itens. A identificação e seleção de fornecedores. No que diz respeito a este item, a identificação e seleção de fornecedores, eu digo o seguinte: este processo é fundamental para o bom fluxo das operações internas da empresa, pois os fornecedores devem ser minuciosamente avaliados, bem como seus produtos. Então, nada de sair comprando porque o fornecedor é de marca famosa, enfim. Mesmo que seja um fornecedor conhecido, mesmo que tenha sido uma indicação. Eu estou falando de maneira generalizada, porque no que diz respeito a instituições públicas, existem normas a serem seguidas. Bom, os aspectos que devem ser analisados são o comprometimento, seriedade, pontualidade, qualidade, preço e uma coisa extremamente importante, entrega. Qual o prazo de entrega? De uma forma geral, os fornecedores que apresentarem melhor custo-benefício serão aprovados. Levantamento de demanda.
Este item é muito importante. Por que esse item é importante? Porque integra uma série de atividades. Consumo das matérias-primas, ficha técnica do produto. Esta atividade auxilia no controle do consumo das matérias-primas para que a previsão de gasto seja cumprida. Existe uma sigla trabalhada, só relembrando que o que eu estou fazendo é um apanhado geral. Não fiquem preocupados, né, em estar copiando, fazendo qualquer coisa que acabe comprometendo a aprendizagem. Nesse momento estamos tendo uma conversa, que é um momento de abertura sobre a disciplina. Fique tranquilo e vamos participando. Bom, no que diz respeito ao levantamento de demanda, tem que ter planejamento e o controle de tudo que está sendo produzido, além da análise das necessidades de compra, considerando e abatendo os itens existentes em estoque. Então, é importante que seja comprado realmente aquilo que é necessário, aquilo que não tem, porque existem itens que não tem mais no estoque, mas precisa ser avaliado. Há necessidade de compra novamente? Porque a gente sabe, com a tecnologia, muitas coisas vão mudando. E muitos itens ficam obsoletos. Então, não há necessidade de comprar. E também, quando for fazer a compra, comprar só o que realmente for preciso. Encaminhamento de pedidos. Então, fez o levantamento da demanda. E agora é hora de encaminhar o pedido. Ou seja, a hora de compra aos fornecedores. De acordo com a demanda levantada no processo e obedecendo à disponibilidade financeira da instituição, ou seja, o dinheiro disponível em caixa e as metas que foram estabelecidas para fazer essa compra. A partir disso, os pedidos são elaborados e encaminhados aos fornecedores. Obviamente que os fornecedores selecionados, com as entregas planejadas e programadas para que os estoques não se acumulem. Estoque alto é desperdício, aumenta custo. Então, há necessidade de pensar bem nessa entrega, no tempo que esse item vai passar no estoque, para que não fique acumulado. Os pedidos, quando gerados, saem acompanhados de um número que servirá de controle interno e ainda para a conferência das matérias-primas no ato da entrega. Logo à frente, vocês poderão ter mais entendimento sobre o que foi falado. O follow-up. Como está aí mostrado, o follow-up é um acompanhamento dos pedidos junto aos fornecedores. Este acompanhamento se faz necessário e é uma ferramenta muito importante para o bom andamento e a não interrupção da produção, pois com esse processo conseguimos nos antecipar caso algum material seja entregue atrasado. Já pensou? O problema que é você esperar por um material, esperar por um pedido e esse pedido se atrasar? Difícil, né? Bom, só recapitulando, né? Antecipar, a pessoa que administra, ela precisa pensar muito, né? Então, se há uma previsão de entrega, mas ela precisa se antecipar a algum imprevisto, para que a produção não seja prejudicada. A partir daí, conseguimos tomar decisões e ações alterando os produtos que serão fabricados para que a produção não seja afetada. Então, se for detectado algum imprevisto para a entrega, a pessoa que administra, ela precisa imediatamente contactar os demandantes para que ações sejam tomadas a fim de não prejudicar o andamento, os processos, as produções da empresa. E o recebimento dos materiais. No que diz respeito ao recebimento dos materiais, né, quando os pedidos ou a ordem de compra forem emitidas e enviadas aos fornecedores, é importante que tenha uma cópia
uma cópia também para a pessoa que fez o pedido. E, em alguns casos, a pessoa que é responsável pelo almoxarifado, onde o responsável usará mesmo para a conferência das matérias-primas, insumo em quantidades, valores e volumes. Isso é importante porque, quando o material chegar, é necessário que você saiba exatamente o que foi pedido para fazer essa conferência. E se tiver algo avariado ou algo que não condiz com o que foi pedido, não pode ser recebido. Porque a partir do momento que você recebe um material, assina aquela notinha de que confere com o que foi pedido, ou que está tudo ok, a responsabilidade passa a ser assumida por quem assinou. Então, muito cuidado. E vamos à ementa da disciplina, né? Como eu já disse, esses itens que foram mostrados anteriormente foi para que pudesse dar uma visualização geral do que é a disciplina de administração de materiais. E, ao mesmo tempo, neste vídeo, será mostrado para os senhores sobre o plano de ensino de vocês. E eu começo aqui, na realidade eu continuo, com a ementa. E na ementa do plano de vocês tem o seguinte: a materialidade do processo educativo escolar, prédios, equipamentos e recursos didáticos, a relação entre equipamentos físicos, materiais pedagógicos, educação e aprendizagem, gestão de rede, escola e sala de aula, a questão da descentralização, compras, produção e conservação, almoxarifado e equipamentos patrimoniais. Então, a ementa, ela traz uma visão geral do que vai ser trabalhado em toda a disciplina. E vamos ao objetivo geral da disciplina. A disciplina, ela se divide em unidades, vocês perceberão logo depois, mas ela também tem um objetivo geral. Vamos conhecê-la? Bom, o objetivo geral é conhecer e desenvolver habilidades básicas necessárias à administração de materiais, equipamentos e recursos naturais e didáticos no ambiente escolar, bem como aos cuidados de manutenção e conservação do patrimônio público por meio de reflexões sobre um contexto educacional democrático e cidadão, com vista ao desenvolvimento de um perfil profissional técnico gestor de um educador. Vale dar uma ênfase no que diz, com vista ao desenvolvimento de um perfil profissional técnico, gestor e educador. Segundo a apostila dos senhores, ao tratarmos de administração de materiais no contexto escolar, remetemos-nos, inclusive, às instâncias pedagógicas dos materiais e equipamentos, bem como a própria função de administrador, que se reveste de aspectos inovadores, como da própria função de administrar. Então, vocês estão aí à frente, a unidade que vai dar início à disciplina de vocês, mas eu aproveito para fazer essa reflexão, que a função do administrador, de materiais em especial, se reveste de aspectos inovadores, como a autonomia, que logo em seguida vai ser mostrado, e especialmente numa consciência educadora. E, como eu já disse, né, o material ele é dividido em unidades, e aqui está a unidade 1, que vai ser distribuída com a apresentação dos seus objetivos específicos, conteúdos e demais itens referentes ao plano de ensino, que serão mostrados e vocês terão um entendimento mais aperfeiçoado quanto a isso. Foi mostrado o objetivo geral da disciplina, porém cada unidade ela também
ela apresenta subdivisões desse objetivo, que são os objetivos específicos. Neste caso da unidade 1, o primeiro objetivo específico apresenta aos senhores, ou então, espera-se que haja uma compreensão, né, de alguns conceitos de gestão e administração, além das diferenças dessas abordagens, que serão trabalhadas de maneira minuciosa em cada unidade, em cada videoaula. Mas eu aproveito, né, para antecipar que neste módulo você vai encontrar dois termos, administração e gestão. Os dois termos apresentam definições muito semelhantes. É bom que esteja bem atento à videoaula, ao material entregue, à apostila, para compreender essas definições. Porque muitas vezes são utilizadas como sinônimos e às vezes como termos distintos. E é sobre a perspectiva de uma gestão escolar democrática e autônoma, inclusive que já foi falado sobre essa questão da autonomia, lá no início da unidade 1, no primeiro slide da unidade 1, eu fiz essa reflexão sobre a autonomia, que é um aspecto muito interessante dentro da gestão, que a administração de materiais deve ser exercida. Perceba que neste módulo serão usados termos de administração quando forem reportados os materiais. Então, o termo administração já antecipo o conceito, que é quando for direcionado a materiais, assim como equipamentos, mobílias, produtos e ferramentas. E o termo gestão, quando estivermos nos referindo às ações que envolvem pessoas. Assim, eu acredito que eu poderia dizer que um aspecto mais relacionado à liderança, à coordenação de pessoal mesmo. Há uma análise, há um olhar mais estratégico. Bom, em geral, né, os dicionários da língua portuguesa, eles definem ambos como ato de administrar, alguns sinônimos como governar, dirigir, gerenciar. Mas é necessário que comece, a partir de agora, uma reflexão sobre esses termos, para que vocês possam depois responder. Há alguma diferença entre os dois termos? Como eu já disse e reafirmo, nessa unidade você vai poder entender melhor esses conceitos e trazer essa resposta. Um outro objetivo da unidade 1 é refletir sobre o patrimônio público. Eu trago para vocês uma apresentação breve sobre o patrimônio público, porque haverá uma videoaula específica para tratamento deste conceito, né, desse item, patrimônio público, mas vale dizer que o patrimônio público é o conjunto de bens, que inclui direitos e obrigações, que pertence ao domínio do público, nas diversas esferas. Que esferas são essas? União, Estado e município. E que se institui para atender aos seus próprios objetivos ou para servir à produção de utilidades indispensáveis às necessidades coletivas. Assim como o nome já diz, o patrimônio ele é público. Então, toda e qualquer unidade, ou toda e qualquer necessidade, ela precisa ter um olhar de coletividade. Quanto aos conteúdos trabalhados na unidade 1, e está exatamente, né, como foi disponibilizado para vocês na apostila, e que a unidade 1 traz, compreendendo alguns conceitos, que são gestão ou administração. Existe alguma diferença? Então, sempre sendo colocado como forma de interrogação, e isso é interessante porque desperta a curiosidade, né, para saber se realmente há uma diferença e para que as respostas sejam buscadas. Já abordamos essa questão quando falamos no objetivo, mas vale ressaltar que a administração relaciona a parte mais burocrática e processual. E também, como já foi dito, né, a gestão, as práticas de liderança.
E no que diz respeito à autonomia de gestão, ensina o conselho escolar. Em um significado comum, a autonomia, eu diria que é a capacidade de um indivíduo de determinar ele próprio o seu modo de organização e as regras a quais se submete. Então, é uma forma que a pessoa tem de trabalhar com maior liberdade, obviamente que obedecendo às normas que são superiores às regras que são estabelecidas por ele mesmo. Neste caso, receber liberdade de ação mesmo na prática da gestão escolar. O próximo conteúdo a ser trabalhado é a gestão do patrimônio, a figura do técnico em educação. O seu papel reveste-se de indiscutível importância para o melhor funcionamento da escola. Então, a pessoa que desempenha essa atribuição com eficácia, obviamente, o funcionamento da escola ou de qualquer empresa, ele se torna muito mais eficaz. Então, compelindo-lhe a organização e preservação de todos os bens da unidade educativa. E, então, por isso, a figura do técnico ele precisa ser muito bem compreendida, além disso, respeitada. E o próprio técnico precisa ter um olhar de follow-up, de acompanhamento contínuo para que não tenha erro. Patrimônio público. O que é? No que diz respeito ao patrimônio público, numa acepção mais ampla, o patrimônio público pode ser compreendido como já foi dito, o conjunto de bens e direitos que pertencem a todos, e não a um determinado indivíduo ou entidade. Novamente voltamos ao conceito de coletividade, onde não pode haver pessoalidade no que diz respeito à aquisição de bens para instituições públicas. No que diz respeito ao desenvolvimento metodológico dessa unidade, a apresentação do material de referência, neste caso da unidade 1, será da página 21 à página 42. E no slide 1 é o resumo do plano de aula, é isso que estamos trabalhando agora, compreendendo alguns conceitos de gestão e administração, e patrimônio público, que também será disponibilizado para que vocês possam ter acesso e complementar os estudos. Consequentemente, a cada slide há uma videoaula, onde também a videoaula 1 é a apresentação do resumo do plano de ensino, assim como a aula de abertura, que traz todo esse apanhado sobre a disciplina. Na videoaula 2, compreendendo alguns conceitos de gestão e administração, que já fizemos algumas reflexões a respeito. E a videoaula 3, que está relacionada ao patrimônio escolar, que também já fizemos reflexões iniciais. Ainda no desenvolvimento metodológico, será disponibilizado aos senhores um fórum, neste caso um fórum de dúvidas, e é importante que todos participem, porque, como aqui já diz, é um fórum de dúvidas, onde essas dúvidas precisam ser colocadas e, obviamente, esclarecidas. A atividade 1 são as atividades avaliativas, que compreendem os conteúdos trabalhados na unidade. Então, como eu falei lá no início, aqueles conceitos trabalhados inicialmente foi realmente para trazer um entendimento melhor sobre a administração de materiais. Porém, é importante que vocês estejam focados no que é realmente trabalhado em cada unidade. Bom, essa atividade é composta por 5 questões objetivas,
E esse é um momento de repensar sobre os assuntos trabalhados, né? É uma importante ferramenta no processo de aprendizagem. Então, por isso, eu desejo muito sucesso nessa ocasião. E a aula presencial de abertura, que é o momento que nós estamos desenvolvendo agora. A avaliação. A avaliação, ela é composta por frequência nas atividades presenciais no polo. Então, por favor, sejam assíduos, participem. A aprovação nas atividades do ambiente, assim como foi mostrado anteriormente. Em cada unidade haverá uma atividade. Aprovação na avaliação presencial, onde a primeira nota ela tem um peso 30, que corresponde ao conjunto de atividades no ambiente, mas foro temático. A segunda nota tem um peso 70, que corresponde à atividade prática, que é a atividade presencial, mais avaliação regular. E vamos à unidade 2. Assim como todas as unidades, será apresentados os objetivos, a metodologia, o conteúdo, a forma de avaliação e seguindo a ordem, vamos ao objetivo, que aí está o objetivo geral, mas na realidade é geral da unidade, mas é o específico da disciplina, mas que diz respeito a analisar os diversos meios e normas para aquisição de materiais na escola. No que diz respeito à aquisição de materiais, né, é de suma importância que você conheça as exigências legais e demais procedimentos relativos à aquisição de materiais, né, porque uma vez que as normas e princípios são estabelecidos em lei, eles precisam ter esse olhar mesmo de não erro, né, de não conformidade, porque, como já falamos aqui, trata-se de patrimônio público e não pode ser, mesmo que do patrimônio privado, a gente precisa ter esse olhar de controle e para evitar desperdícios. Bom, a finalidade, né, da administração de materiais, e neste caso a aquisição de materiais na escola, né, é necessário que tenha um gerenciamento, planejamento minucioso, atendendo às funções da administração, né, gerenciar, planejar, coordenar e a execução e controle de todos os itens, inclusive os itens contabilizáveis que entram na linha de produção de uma empresa, por exemplo, e outros produtos específicos que às vezes parecem que não tem necessidade desse olhar mais minucioso de controle, mas muito pelo contrário. Todos os itens precisam ser trabalhados de maneira igual para evitar os desperdícios mesmo que num olhar de curto prazo pareça pequeno, que são, por exemplo, os materiais de escritório, de limpeza, que são materiais que por unidade parece que não tem um custo muito alto, mas a gente precisa ter um olhar de longo prazo e trabalhando sempre no controle para utilizar aquilo que realmente for necessário. Um outro objetivo específico é compreender a importância da organização adequada dos espaços para a guarda e conservação dos bens e recursos da escola. Reconhecer a relevância dos procedimentos de posse e guarda dos bens, assim como identificar o conceito de tombamento. Ou seja, para esse objetivo, né, a gente pode começar a falar que uma boa organização ela se distingue quando o grupo, quando as pessoas envolvidas no processo sabem o que devem fazer,
como fazer, quando fazer e por que fazer. Acho que é interessante a reflexão nesse sentido. É preciso criar um ambiente capaz de influir na aquisição de bons hábitos. Um ambiente simples, mas funcional. Vale antecipar que a escolha acertada na disposição dos móveis, equipamentos conservados, materiais bem distribuídos, chão limpo, formando um ambiente agradável. A sensação de bem-estar é a prova da ordem e da disciplina, da eficiência e educação das pessoas que nela atuam, constituindo-se um cartão de visita. E especificamente, né, para a formação profissional de vocês, seria da secretaria. Então, um ambiente limpo, organizado, funcional, bonito, onde qualquer pessoa que seja tenha acesso possa perceber esses itens imediatamente. E quanto à unidade, quanto ao conteúdo desta unidade, aquisição de materiais, processo licitatório, aquisição de bens, vou fazer uma leitura geral e depois eu volto e fazendo uma apresentação também sucinta de cada um. A organização dos espaços na escola, na administração de materiais, a inter-relação dos espaços da escola, o almoxarifado, o depósito, cada coisa em seu lugar e o registro de bens. Mas voltando, no que diz respeito à aquisição de bens na escola, neste item você aprenderá a desenvolver suas atividades com autonomia. É um fator importante nesta atribuição. Claro que tudo deve ser de acordo com as normas legais vigentes. Neste caso, né, você irá refletir sobre os principais procedimentos a serem observados quanto à aquisição de materiais e bens da escola. O outro item, que é o processo de licitação, né, a gente começa trazendo um pequeno conceito sobre licitação, que é o procedimento administrativo formal para a contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos entes da administração pública, né? Indireta ou indireta, em qualquer esfera, como União, Estado ou município. E no Brasil, para os casos de licitações por entidades que façam uso de verba pública, o processo é regulado pela Lei 8.666 de 93, então a Lei 8.666 de 93. E o próximo item, que é a aquisição de bens na escola, já foi inclusive falado, então é importante que se tenha controle quanto à aquisição desse bem, sempre solicitando e comprando tudo que for demandado. E, mais uma vez, eu sei que está ficando repetitivo, mas o objetivo é esse mesmo, que a administração de materiais é evitar desperdício. E no que diz respeito à organização dos espaços na administração de materiais, neste caso, né, você deve pensar em um espaço organizado, com facilidade de acesso e localização adequada dos materiais. No caso do ambiente escolar, deve ser um ambiente de aprendizagem, inclusive na forma de trabalho. Então, que as pessoas possam também ter acesso à escola e ter esse olhar de que a escola também ensina a organização, ensina como utilizar os recursos disponíveis de maneira adequada. E durante a exposição da aula, vocês terão a chance de observar mais detalhes de como realizar essa tarefa. E vamos ao próximo item. A inter-relação dos espaços da escola. Aqui, pensa-se na relação de cada função e como o trabalho ele precisa ser feito de maneira sincronizada, né? Então, embora tenha se falado em autonomia, mas autonomia para que ela contribui
contribua no gerenciamento mesmo do processo, mas não pode ser esquecido de maneira nenhuma que existe uma inter-relação de todos os departamentos, de todos os espaços da instituição, neste caso a escola. O almoxarifado e depósito, né, que diz aqui cada coisa em seu lugar. Neste caso, a administração de materiais, né, ela disponibiliza obrigatoriamente de um espaço físico para que seja possível armazenar e conservar adequadamente os materiais, os utensílios e os equipamentos da empresa e aqui da escola. Assim como será mostrado no material de vocês, esse espaço, né, ele deve atender a alguns requisitos mínimos de funcionamento, para que não comprometa o projeto pedagógico. Então, cada ação ela precisa ser devidamente planejada, como já foi falado, no que diz respeito a atender as funções administrativas mesmo, né? E nada pode ser executado de maneira que comprometa esse projeto. E, principalmente, para que favoreça o uso racional dos bens, porque estamos aqui falando de bens que são bens públicos. E, por fim, o conteúdo dessa unidade, da unidade 2, o registro dos bens. A eficácia da administração patrimonial, da administração de materiais, nesse caso patrimônio público, consiste, né, de um arquivo, de uma guarda bem organizada, onde contenha registro de todos os bens, que, obviamente, além de ajudar nos controles organizacionais, garante o cumprimento das obrigações legais, dentre as quais a realização do inventário patrimonial, que deve ser feito de maneira periódica, e essa periodicidade ela obedece um cronograma. O desenvolvimento metodológico é a apresentação do material de referência, não, a apostila dos senhores, os slides, que são denominados slides estáticos, né, são divididos em dois, onde o primeiro é a aquisição de material e o segundo é a organização dos espaços na administração. E, paralelamente aos slides, ao desenvolvimento da videoaula, onde corresponde também a videoaula 1, aquisição de material, e a videoaula 2, a organização dos espaços na administração. Bom, no que diz respeito ao desenvolvimento metodológico, há uma apresentação do material de referência, que é a apostila dos senhores, a apresentação dos slides estáticos, que são os slides que são disponibilizados para que vocês possam acompanhar as videoaulas, porque as videoaulas elas são mais sucintas, onde o slide 1 corresponde à aquisição de material, e o slide 2 à organização do espaço na administração. A videoaula 1, que corresponde também à aquisição de material, e a videoaula 2 à organização do espaço na administração. Ainda sobre o desenvolvimento metodológico, será disponibilizado aos senhores um fórum de avaliação, que mais uma vez eu peço que participem, e realmente aqui é um momento de reflexão sobre esse processo de aprendizagem. A atividade avaliativa 2, que segue o mesmo padrão da 1, que foi apresentada anteriormente, com questões objetivas, e a aula presencial. Na avaliação, elas serão avaliadas a frequência nas atividades presenciais no polo, aprovação nas atividades do ambiente, aprovação na avaliação presencial, primeira nota, também peso 30, que corresponde ao conjunto de atividades no ambiente, mais fórum temático. A segunda nota tem peso 70,
que corresponde à atividade prática presencial, mas avaliação regular. E vamos à próxima unidade, que essa disciplina é dividida em 3 unidades, 1, 2 e 3. Neste caso, vamos conversar sobre a última unidade da disciplina Administração de Materiais. E, como em todas as unidades, aqui eu apresento o objetivo específico da unidade 3, que é compreender a possibilidade e importância da gestão pedagógica dos diversos materiais da escola, bem como oportunizar o desenvolvimento da cultura do não desperdício. Bom, a secretaria deve manter um trabalho eficiente, dinâmico e racional, capaz de fornecer, no mínimo, espaço de tempo para qualquer informação ou documento solicitado. Então, estou trazendo aqui uma situação relacionada especificamente ao trabalho na secretaria escolar, né? Vale dizer assim que, já trazendo algumas informações iniciais sobre esse objetivo, e como eu venho falando, cada unidade ela tem a sua videoaula e também informações mais precisas na apostila, né? Mas precisamos de um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Por exemplo, pastas para leis, portarias, circulares, decretos, correspondências e etc. Tudo devidamente classificado, distribuído, arquivado de acordo com o assunto, por exemplo, em pastas separadas, mas obviamente de fácil acesso. Devemos ter o cuidado máximo de repor as coisas ao seu lugar. Todo e qualquer documento ou pasta retirada para consulta. Então, no que diz respeito à organização de material, né, o arquivo em especial, é muito delicada essa movimentação quando sai e não há essa consciência de devolvê-lo para o seu lugar de origem. Então, se uma outra pessoa tiver necessidade de utilização e esse material não for guardado devidamente, pode ter um prejuízo muito sério, porque pela não localização deste. Bom, os conteúdos a serem trabalhados nesta unidade são a gestão pedagógica. O que é? Então, na verdade, é uma pergunta, né? Gestão pedagógica? O que isso quer dizer? A proposta, neste caso, é refletir sobre as práticas pedagógicas, né, na instituição. E uma cultura do não desperdício, que também traz uma reflexão sobre conceitos chaves, né, intimamente relacionados ao lixo, assim, aos 3 R's, que são a reciclagem, reutilização e redução, e sobre sua transformação em benefício do social. Então, muito interessante, né, esse olhar para a cultura do não desperdício relacionado ao meio ambiente, especificamente no que diz respeito à administração de materiais. E como desenvolvimento metodológico, aqui é só um slide, que é a gestão pedagógica dos materiais, e que vai trabalhar os 2 conteúdos apresentados anteriormente, e a videoaula, também correspondente à gestão pedagógica dos materiais. Ainda no desenvolvimento metodológico, terá um fórum de discussão, uma atividade avaliativa à distância. Nesse caso, eu até peço desculpa, que é a atividade avaliativa 3, que também é um questionário de 5 perguntas. E a aula
presencial de encerramento. Uma videoaula de revisão, será disponibilizada uma resolução de simulado e a prova regular. Bom, quanto à avaliação também, os critérios de avaliação, eles seguem um padrão, mas vale ressaltá-los, que é a frequência nas atividades presenciais no polo, aprovação nas atividades do ambiente, aprovação na avaliação presencial. A primeira nota, ela tem peso 30 e também corresponde ao conjunto de atividades no ambiente, mais fórum temático. A segunda nota, com peso 70, corresponde à atividade prática presencial, mais avaliação regular. Os recursos utilizados, o ambiente virtual, o Moodle e a apostila da disciplina. Eu agradeço imensamente a intenção de vocês e tenho certeza absoluta que teremos momentos muito agradáveis de conversas, e aquisição de conhecimentos.